Estamos aqui novamente no Falando Sério, que agora, Manel, nós até mudamos. Eu já estou falando com o Manel antes de apresentar. Manuel Brandão, presidente da OAB. Nós mudamos o nome de Falando Sério para Fala Sério. Que bom. Porque fica mais jovem, né? Não sei se você concorda ou não, mas nós vamos estrear o Fala Sério com o Manuel Brandão, grande presidente da OAB, uma figura assim ilustre, bacana. Manel, vamos sim começar de uma forma até formal, né? Para a gente saber com você quem, afinal de contas, é Manuel Brandão. Onde você estava nos últimos tempos? Vamos lá, então falarei sério. Eu sou um camarada que veio de formação jurídica, mas a minha trajetória começa assim: meu pai era advogado, minha mãe era advogada. Ela não exercia a profissão da advocacia, mas eu sempre cresci conversando sobre o direito. O direito era uma constante na nossa casa. A gente conversava sobre o carro, no carro, conversava sobre o direito, o que um machucava. Eu sempre fui criado num ambiente de diálogo. Meu pai, eu sou nascido em Salvador, na Bahia, mas sou um baianeiro, nascido na baiano, mas sou mineiro. Baianeiro? Baianeiro. Vou guardar isso. Eu sou baiano e a família do meu pai e da minha mãe são da Zona da Mata de Minas Gerais. E aí o que acontece? Por que eu vim parar em Divinópolis? Agora, Zona da Mata em que local? O meu pai é de Ubai e minha mãe de Juiz de Fora. Como meu pai trabalhou muitos anos em banco, eu já morei em vários lugares do Brasil. Eu já morei no Paraná, eu já morei na Bahia, eu já morei no Espírito Santo, eu já morei no Rio de Janeiro. E meu pai sempre programou a vida para que nós viéssemos no fim da carreira dele para a Zona da Mata. E com esse planejamento ele terminou a carreira dele em Belo Horizonte e eu fui estudar em Belo Horizonte, formei em Direito. A minha vinda para Divinópolis é uma coisa curiosíssima. Eu vim aqui há muitos anos atrás fazer uma apreensão de um carro. Eu era advogado de um banco chamado HSBC. Vim fazer uma busca e apreensão de um carro. Não teve o despacho do juiz naquele dia, eu tive que dormir aqui. E eu fui para uma boate itinerante que tinha aqui lá. Isso tem muito tempo. Me lembro dessa boate itinerante, mas é muito tempo. Aí o que acontece? Lá conheci minha esposa. E aí, ao invés de apreender o carro, fui apreendido. Fui apreendido, meu coração foi apreendido. Depois disso comecei a frequentar. E logo... E eu te confesso uma coisa. Alguma coisa me diz naquele dia que... Eu não sei se você já ouviu falar em amor à primeira vista. Muito possivelmente isso aconteceu. Foram dois amores à primeira vista, né? A esposa conheceu aqui e a cidade. A cidade. A cidade é uma cidade que eu gosto muito, eu tenho uma admiração muito grande por Divinópolis, pelo povo de Divinópolis. Uma cidade que acolhe muito, uma cidade que tem tudo para ser uma cidade muito progressista, uma cidade de progresso. E eu tive disso aí mais dois amores à primeira vista. Então foi minha esposa, Divinópolis, meu sogro e minha sogra. Ah, é? Você fala bem de sogro e sogra, né? Eu sou um sujeito de sorte. Meu sogro era um sujeito muito alegre, era um camarada muito conhecido aqui em Divinópolis, chamava Adib Rachid. E ele tinha uma loja chamada Casa Orion, que é uma loja que tem 70 e poucos anos, e era um camarada divertidíssimo, um sujeito bacana, um sujeito corajoso, empreendedor, amava Divinópolis. E eu tive o prazer de conhecer pouco tempo, porque ele logo depois veio a falecer. Mas então eu tive aqui só coisas boas. Divinópolis só me deu coisas boas. Que bom, isso é muito bom. A mim também, que eu cheguei aqui em 1998. Já estou aqui, tenho um filho divinopolitano. Eu sou mineiroca, como você falou. Baianeiro. Baianeiro. Eu sou mineiroca, é uma mistura de mineiro com carioca. E dá certo essa mistura, viu? Sempre essas misturas. O Brasil tem disso, né, Manuel? Essa mistura, né? O Brasil é um país extraordinário. Na verdade, a grandeza do Brasil está exatamente na diferença. A grandeza do Brasil, que eu penso, está exatamente nessa capacidade que nós temos de ter várias culturas, várias perspectivas de mundo, embora ultimamente às vezes nós estejamos valorizando poucas diferenças. Mas eu entendo que as diferenças são essenciais para a transformação da gente, para a construção do ser humano completo. Por exemplo, quando você pergunta quem é Manuel, eu te digo, eu posso dizer para você que eu sou um pouquinho de cada lugar que eu já passei. Né? É um somatório, né? É um somatório, porque, por exemplo, o sujeito fala comigo às vezes: Manuel, você tem muita facilidade de fazer amizade. Tenho
Por quê? Como meu pai mudava muito, eu chegava sempre no meio do semestre, já aconteceu isso. Comecei a ser alfabetizado em Curitiba e terminei no Espírito Santo. Uai, se eu não tivesse exercido uma capacidade... Vai, continua, brincadeira, né, gente? Depois eu vou cortar ali, peraí. Desliga o telefone, Tiago. Eu achei. Eu também tinha baixado, né? Será que você pode perguntar de outra maneira? Não, brincadeira isso. Não, tá ótimo. Vamos lá, então depois a gente corta. Mas então é isso. Tá. Eu sou um pouquinho de cada lugar. E, por exemplo, já me aconteceu, comecei a fazer a pré-escola para alfabetização no Paraná e terminei no Espírito Santo. Se eu não tivesse desenvolvido essa capacidade de conversar e de dialogar e de ouvir, eu não tinha me adaptado. Mas também é uma característica do advogado, também. Sim, é uma característica da profissão também. Talvez isso tenha, inclusive, me levado a essa profissão, né? E obviamente, para ser advogado é necessário que você se preocupe com o outro. Não existe um advogado que não se preocupe. O advogado ele tem que ter necessariamente a capacidade de se preocupar com o outro, ter a empatia e se colocar no lugar do outro. Por quê? O advogado ele sempre defende o interesse de outro, de alguém, do camarada que ele constituiu. A demanda judiciária não é minha, a demanda judiciária é do meu cliente. E eu vou fazer pelo meu cliente o que eu puder fazer dentro da legislação. Essa é a visão do advogado. Por isso que às vezes as pessoas confundem o advogado. Às vezes falam assim, o advogado defende o criminoso. Não. O advogado defende o direito de defesa. O advogado, Geraldo, ao mesmo tempo, ele é garantidor e é garantia. Ele é garantidor do processo. E é uma garantia de que aquele cidadão vai ser tratado com a dignidade que a lei impõe. Daí que vem a terminologia garantista, advogado garantista? O advogado garantista, o garantismo é uma corrente vigente no processo penal e no direito penal que entende o seguinte, que o processo, em si um processo, ele é um instrumento de quê? De defesa do acusado. Eu te explico. Por exemplo, se eu cometo um crime, todo o aparato estatal vai ser investido contra mim para a apuração daquele crime, para minha penalização. Então, a ciência evoluiu e falou, tudo bem, mas nós temos que ter um instrumento de garantia daquele acusado, que ele não vai ser vítima de arbitrariedade. Então, a gente constrói o quê? O processo. Por quê? No processo, o sujeito vai ser ouvido, ele vai poder fazer provas, ele vai poder ter um advogado. Por isso que o processo é uma garantia e por isso que existem juízes rotulados como garantistas, por exemplo. O que é um juiz garantista? É aquele juiz que percebe o processo como instrumento de defesa do acusado. E essa é a visão que nós temos. O processo não é um instrumento para se fazer segurança pública. O processo é um instrumento de garantia do acusado. E aí vem vários princípios. Um dos princípios, o princípio da presunção de inocência. Porque o aparato estatal é que deve investigar, o aparato estatal é que deve provar. Basta que o acusado fique parado. Porque processos... Quem tem que provar é a acusação. Sempre é a acusação. Então, e não existe possibilidade de inverter essa regra, especialmente no que diz respeito ao processo penal, ao processo administrativo disciplinar. Isso vai também para o processo tributário. Porque a gente fala muito de garantismo no aspecto do processo penal e às vezes as pessoas se esquecem que no direito tributário existe garantias. É a Constituição que estabelece as garantias e as limitações do poder público tributário. Então, as garantias existem para todos os segmentos, para o direito do trabalho, para o direito tributário, para o direito penal. Então, quando você fala em garantista, um indivíduo garantista é um sujeito que quer o seguinte, olha, que o Estado tem limitações. Manuel, eu acho que nós vamos acabar tendo que fazer o seguinte, nós vamos ter que criar uma coluna ou um espaço para você dar aula de direito para os nossos internautas. Eu falo bem técnico. Não, eu vou tentar não ser. Não, mas fica à vontade, você fica à vontade. Mas vamos falar então de uma outra parte agora, como é que se deu a sua entrada na OAB? Essa é a sua trajetória. Vamos lá. A minha entrada na OAB, eu nunca tinha, eu sempre fui um advogado que sempre respeitou a ordem dos advogados, sempre tive orgulho de ser advogado.
Só que nunca tinha me candidatado a nenhum cargo na OAB. Participei de comissões no passado, lá em Belo Horizonte, mas nunca tinha me posicionado politicamente para disputar uma eleição. Acontece que ano passado eu fui procurado por algumas pessoas que falaram: Manel, vamos disputar a eleição. Eu falei: olha, mas será que vai ser bom? Ele falou: olha, tenho certeza, faz o seguinte, vamos fazer uma chapa forte. Uma chapa, quando eu digo uma chapa forte, é uma chapa que todas as pessoas estão dispostas a trabalhar muito. Vamos nos dedicar e vamos fazer um projeto. E de fato foi assim que eu entrei na OAB. Na verdade, não fui eu que lancei a minha candidatura. Também não fui eu que construí essa chapa. Essa chapa foi, as pessoas foram agregando: olha, eu conheço fulano, beltrano, pode se dar bem com você. Então o que nós fizemos? Agregamos um grupo forte, um grupo que trabalha muito. E aí construímos essa chapa, e essa chapa foi vitoriosa. Então, na verdade, a minha entrada na OAB foi assim: vieram me procurar. Eu participei um pouco como jornalista, como imprensa de longe do processo, e achei bastante profissional, diferente das outras, não sem nenhum demérito para os anteriores, a forma profissional, como é que foi conduzida essa chapa, como é que foi conduzida a eleição. Foi contratado um jornalista, foi feito um programa, acompanhei bastante o processo e achei interessante. Até participei lá também, cobrindo jornalisticamente lá a sua vitória lá. Estava disputando, acho que com o Faustino, né? Exatamente. Com o Faustino, que ele seria reeleito, né? Ele estaria disputando a reeleição. E você, a primeira vez. E nós, o nosso grupo era um grupo novo. Né? E aí, nesse grupo, você pertence também ao grupo que ganhou em Minas. Sim, né? Sim. Que é o Raimundinho, né? Exatamente, o Raimundinho. Na verdade, a história foi o seguinte: quando vieram me falar sobre isso, eu falei: olha, tudo bem, então vamos montar uma chapa, mas nós temos que apoiar alguém nessa questão estadual, porque senão a OAB fica isolada aqui e a gente não consegue apoio em Belo Horizonte. E eu falei: olha, eu sou um camarada que eu entendo que a gente tem que ter lado, tem que se posicionar, e eu gostaria de conversar com o Dr. Raimundinho. E fui lá, fomos lá e fizemos uma chapa de apoio ao Raimundinho. E o Raimundinho ganhou a eleição estadual e nós ganhamos em Divinópolis. Então hoje nós temos uma interlocução muito boa com Belo Horizonte. Eu vou a Belo Horizonte praticamente toda semana para tratar de assuntos de interesse da OAB. A OAB não é uma entidade que remunera os seus dirigentes, então quer dizer, ninguém que está trabalhando na OAB recebe salário. Então o que a gente faz? Eu procuro ajustar os meus compromissos em Belo Horizonte. Então, por exemplo, eu tenho uma audiência no dia tal. Eu vou lá em Belo Horizonte naquele dia que passo na OAB. E com isso nós estamos conseguindo fazer uma redução de custo significativa. Porque, por exemplo, ao invés de mandar coisas via correio, hoje nós levamos. São nada, mas num orçamento do tamanho da OAB, se você economizar R$400 de correio, R$300 de correio por mês, você já está economizando muita coisa. Então a nossa ideia de OAB é essa: nós estamos lá para servir a ordem. Essa é a ideia da liderança. Eu costumo dizer: ser líder é servir. Não há, e você já foi nos nossos eventos, e nós fazemos questão disso. Por exemplo, quem serve o salgadinho lá somos nós. Quem pega a bandeja lá somos nós. É uma forma de mostrar assim: nós estamos ali para servir. E as pessoas vão pegando os exemplos. Olha, se o presidente serve um salgadinho, por que eu não posso servir também? Se o presidente está lá servindo a água, se a vice-presidente está lá servindo a água, servindo um salgadinho, ajudando, se o presidente, o camarada da comissão tal, por que eu não posso ajudar também? E é essas coisas que vão transformando, só assim é que se transforma. É o coletivo, é chamar as pessoas para dentro da ordem. Vocês fizeram agora recentemente um evento, que foi assim um marco, até a Catarina Vale, né? Ela me convidou para estar presente lá, mas na ocasião eu não pude estar. Mas foi um marco assim para a OAB e está sendo bem comentado aí. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, foi assim: eu recebi o pessoal do Mundi lá na OAB um dia, eles marcaram uma reunião conosco lá e eles começaram a dizer sobre as questões de igualdade racial, e eu percebi que a OAB tem um papel importante nisso, e nós chegamos à conclusão, a diretoria chegou à conclusão que nós iríamos iniciar
uma comissão de igualdade racial e direitos humanos. É um marco, por quê? Porque é uma aproximação da OAB dos movimentos sociais, abrindo a OAB para a população. Porque eu parto do pressuposto, e a nossa diretoria, minha diretoria também, que nós só vamos conseguir o respeito efetivo que o advogado merece na sociedade divinopolitana se antes de pensarmos em nós mesmos, pensarmos em servir o próximo. Eu acredito muito nisso. Se a OAB servir a sociedade, o respeito vem automaticamente. Ninguém consegue respeito brigando, xingando. Aliás, eu estou para te dizer que no mundo que nós vivemos hoje em dia, a gente não consegue vencer uma discussão. Aliás, ninguém vence uma discussão. Quanto mais você é enfático naquele ponto, mais o outro se agarra. Será que os dois perdem numa discussão, né? Eu acho que os dois perdem numa discussão. Eu acho que o diálogo, a construção é necessária. Você sentar, querer enxergar e pensar. Por que o outro não está aceitando o que eu estou dizendo? Eu aceitaria. Ontem, por exemplo, mesmo eu fui fazendo a minha atividade no meu escritório, um contrato. O camarada falou comigo, sou Manuel, e eu tenho uma equipe lá hoje no escritório que me ajuda muito e está segurando o piano mesmo. Viraram para mim e falaram, senhor Manuel, por que a gente não põe isso aqui no contrato? Eu falei, você aceitaria? O camarada falou, eu não. Eu falei, então não vou nem colocar. Porque senão, a gente não, o contrato, ele retrata um negócio. E essa também vai ser a visão do advogado do futuro. O advogado do futuro, o mais habilitado, o mais qualificado, será o advogado construtor. O que constrói a ponte, o que liga, que leva à solução do problema. O advogado do litígio, da demanda, da discussão, esse vai ficar para trás paulatinamente. Muito bom isso, eu acho bacana isso. Nós temos que construir, nós temos que entender que a advocacia, aliás, eu tenho, logo que eu formei, eu conversando com meu pai, eu tinha um emprego numa empresa para ser o advogado. Meu pai me chamou e disse assim para mim, olha meu filho, preste atenção, hein? Uma empresa desse tamanho não é uma empresa jurídica não. Ela está lá para fazer construção civil. Pense quando você for, que se você ficar criando muito problema no sentido, porque o advogado, quando você pega um contrato, nós advogados temos que ser pessimistas. Na verdade é isso. Porque nós queremos que nada dê errado, que tudo dê certo e ficamos pensando no para frente, o que pode acontecer. Então o que acontece? Nós temos que entender que a advocacia serve para construir. Primeira coisa, evitar burocracias desnecessárias. Se eu sei que o cara não vai aceitar aquela cláusula, porque eu não aceitaria, por que eu vou mandar para ele? Só para começar a ter um ponto de atrito? Então é importante que nós tenhamos técnicas de negociação, o advogado saiba negociar, entenda o que é ser um negociador. Se nutra dessa capacidade de negociação, saiba fazer bons contratos e aí a advocacia vai passar pela transformação